que será que a nossa mente ela está se esquecendo de sentir tédio? Será que é assim mesmo? É natural? Pergunta que fica hoje é essa questão do tédio, né? Por que que o cérebro está deixando de sentir tédio? Imagina o seguinte, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Você consegue imaginar teu cérebro ele agindo como se fosse um animal procurando comida? Existe um termo chamado forrageamento. Forrageamento é algo que os animaizinhos eles fazem, né, para buscar comida no chão, assim, de um mato, selva, seja lá o que for. Você sabia que o cérebro chega um momento em que ele fica tão viciado em alimento, por assim dizer, que nós passamos a adquirir um comportamento chamado forrageamento digital? Olha só que interessante isso. Sabe o que acontece? Antigamente, quando nós íamos, por exemplo, num banco, fisicamente falando, tá? E agora eu vou entregar a minha idade, porque tem, apesar que acho que a maioria da minha audiência tem acima de 30 anos. Mas assim, antigamente, e eu digo antigamente porque faz muito tempo, mas muito tempo que eu não vou pessoalmente no banco, anos. Antigamente você tinha que ir na fila de banco. Aí o que que acontecia, né? O que que acontecia? A gente ficava lá paradinho, né? Mesmo que com o celular na mão, mas ficava lá parado. Aí às vezes se irritava um pouco com a lentidão de um caixa ou de outro, com a lentidão de uma pessoa que ia lá e não sabia que estava fazendo direito, né? Aí conversava com o vizinho. Então você muitas vezes, quem é que já passou por isso aqui? Muitas vezes você ficava bastante tempo, 30, 40 minutos, às vezes passava de uma hora na fila do banco para simplesmente pagar uma conta de luz ou fazer um depósito. Passou por isso já? Você já teve passou por essa fase? É da minha geração, vamos dizer assim, né? O que acontecia nesses momentos? A ciência mostra que esses momentos eram considerados, por assim dizer, como se fossem micromomentos de vácuo mental, onde a gente ficava literalmente, olha só que loucura, literalmente focado na gente, pensando ali na vida, pensando no que ia fazer, pensando nos compromissos. Não era mindfulness, mas a gente ficava ali momentaneamente introspecto, conversando com nós mesmos. E isso se perdeu. Fala uma coisa para mim, quanto tempo faz que você não entra num banco? Então o que acontece? Antigamente, nós tínhamos esses micromomentos, vamos dizer assim, para a mente dar uma descansada. O que passou a acontecer? Com a facilitação das coisas, e eu coloco uma aspas bem grande, porque por um lado facilitou, mas por outro lado prejudica e prejudica muito todos nós, inclusive, principalmente nossa saúde no modo geral. Nós nos viciamos em disparo informativo, nós nos viciamos em consumir conteúdo, seja ele qual for. E aí o que acontece? Quando nós saímos desses micromomentos de silêncio, de vácuo tecnológico, e incluímos na nossa vida, quase que de forma constante, o celular, a nossa mente aprendeu que ela pode continuar recebendo esses estímulos tecnológicos agora por meio do celular, por meio do arrasta para cima. Aí o que acontece? Olha só que interessante. As empresas de tecnologia, sabendo disso, elas passaram a vender para a sociedade um falso descanso, como se o arrasta para cima, o famoso feed do Instagram, TikTok, shorts do YouTube, seja o que for, ele descansasse a nossa mente. Eu já ouvi essa desculpa, não, mas eu uso o celular porque fazendo assim eu descanso a mente. Cientificamente falando, isso é mentira, porque o que você está fazendo ali gera um gasto energético gigantesco para o cérebro. O cérebro gasta uma energia gigante processando imagem, processando som, processando emoção. Quando você está ali vendo qualquer feed, seja ele qual for, você está nutrindo, entre aspas, a tua mente, ativando toda a estrutura neuronal de julgamento, de processamento de imagem, de processamento de áudio e vídeo que o cérebro tem, como se você estivesse assistindo um filme, como se você estivesse assistindo um jornal, como se você estivesse trabalhando na frente do computador. Desde quando isso é descanso? Fala para mim. Você está entendendo como está sendo deturpado a forma como as pessoas elas encaram descanso, a forma como nós, eu me incluo também, a forma como nós encaramos o descanso? E isso tem produzido um desgaste energético gigantesco na nossa vida, na nossa estrutura, no nosso dia a dia. Um desgaste monumental.
E aí o que acontece? Esses momentos, sabe, que algumas culturas, dentre elas a europeia, e falando de europeia, a portuguesa, que foi o privilégio que eu e Mari tivemos de passar uma temporada lá, me encanta muito esses momentos em que as pessoas param um pouco a correria da vida para apreciar algo singelo como um pôr do sol na natureza, por exemplo, tomando uma taça de vinho e conversando com amigos. Faz quanto tempo que você não faz isso, não se dá o direito? Não precisa ir para algum lugar, faz isso na tua casa, não precisa tomar uma taça de vinho, pode ser um chá, um copo de água que seja, não interessa, não importa, mas reservar aquele período de tempo ali para usufruir daquele momento, para descansar sua mente. Então perceba, quanto mais o tempo passa, essa desculpa de que, não, mas eu estou descansando, eu vou assistir uma televisão para descansar, eu faço, olha, vez por outra eu faço muito isso, eu vou sentar aqui para assistir a TV para descansar um pouco a mente. Desculpa, mas é mentira que a gente conta para nós mesmos, que eu conto para mim, que você conta para você. Não descansa não, você quer descansar a mente? Quer descansar a mente é com isso daqui, ó, com o livro. Eu já falei sobre esse cara, esse daqui é o meu grande companheiro, fora que dura pra caramba, o Kindle, né? Esse carinha aqui, ele é simplesmente maravilhoso, foi de longe um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, foi ter comprado esse cara aqui. Cabe um monte de livro aqui dentro e você consegue se desligar bastante dessa parte tecnológica, até porque a tela dele parece um papel mesmo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Continuem deixando seus comentários e daqui a pouco eu volto. Aí o que acontece? O que a gente encara como tédio, na realidade, é a mente, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, que nós encaramos como tédio hoje em dia, na realidade é a mente se desintoxicando de todo o vício tecnológico que nós estamos adquirindo ao longo da nossa vida nesses tempos em que nós vivemos. Tem um termo que eu gosto muito. O tédio é o lixeiro do cérebro. Sabia? O tédio, vou repetir, é o lixeiro do cérebro. O tédio serve para limpar nossa mente de todo o lixo que a gente adquire ao longo de um dia de trabalho intenso, de pesquisa, de estudo. É o tédio que faz isso. Então, quando você se sente entediada, né, e é aquele sentimento de que, tem nada para fazer, que saco. Não, cara, leva a tua atenção para si mesma. Nesse momento que é possível e é saudável, nós pegarmos uma xícara de café, de chá, e praticarmos ali um mindfulness. Olha só o que um outro estudo científico diz aqui, falando sobre o colapso da rede cerebral, da rede neuronal do modo padrão. A DNM é a rede cerebral ativada apenas quando você não está fazendo nada, ou quando você está olhando para o nada. É nela que o cérebro processa traumas, consolida memórias e cria nossa identidade. Sem o tédio para a ativação da DNM, dessa estrutura de rede neural necessária para que tudo isso aconteça, sem o tédio, essa estrutura atrofia e você para de se conhecer, você literalmente começa a perder tua identidade pessoal. É sério isso que eu estou trazendo para você hoje. Isso não é ser produtivo. Isso é se perder dentro de si mesma, tá entendendo? Se você vive uma vida onde o tédio não faz parte dela, igual tem pessoas que se orgulham de dizer, não, o tédio não faz parte da minha vida. Então a perda de identidade está começando a fazer. Falando sobre a questão do trauma que o estudo coloca aqui, né, que é justamente nesse momento em que essa rede neuronal standard, né, no modo padrão, ela é ativada. Falando sobre trauma, se você não tem essa rede ativada para conseguir processar os traumas, e o que se diz aqui na questão de processar? Permitir que o cérebro faça uma análise e te proteja de um dano colateral ainda maior. Sabe o que acontece? Esse trauma vai produzir muito mais dor e sofrimento do que normalmente ele produziria. E aí as pessoas hoje em dia, de um modo geral, elas estão cada vez mais entristecidas, cada vez mais depressivas, estão cada vez mais desistindo da sua própria vida, para não usar um outro termo que o YouTube ele não gosta, justamente porque
não estão permitindo mais que o cérebro e todos os processos naturais deixados para nós entrem em ação para poder nos apoiar. Tá entendendo como isso é perigoso? Eu estava vendo hoje um vídeo mais cedo. Sabe qual que é o país mais triste, considerado um dos países, se não o país mais triste do mundo? Coreia do Sul. Em contrapartida, é um dos países mais tecnológicos do mundo. Será que é por acaso esse disparate, esse contrassenso? Estudo científico é do mundo inteiro, é só pesquisar. Não é à toa que eu estou trazendo essa informação para você aqui hoje. Ainda tem uma outra coisa que o estudo aqui coloca, ó. Resistência ao prazer. Ao inundar o cérebro com estímulos rápidos o dia inteiro, o dia todo, os receptores de dopamina se escondem para proteger o cérebro da sobrecarga. O resultado disso, a vida real, conversar, ler um livro, ver o pôr do sol, olha só, como eu citei antes, passa a parecer insuportavelmente lenta e sem graça. Ou seja, viver a vida deixa de ter sentido, que passa a perder a graça. Conversar, sentar para conversar com um bom amigo, uma boa amiga, tendo ali momentos saudáveis de relaxamento, passa a ser sem graça. Ler um livro passa a ser sem graça. E aí tem um outro vídeo, um outro corte que eu vi um bom tempo atrás, onde no Brasil estava tendo ali uma entrevista, isso acho que da década de final de 70, início dos anos 80, a repórter perguntando: você gosta de ler? Gosto. Para pessoas comuns da rua. Você gosta de ler? Gosto. Quantos livros você lê por dia? Olha a reportagem, hein? Olha a época em que eu estou falando, década de 80, início da década de 80. Quantos livros você lê por dia? Eu leio 11 por mês. Eu leio 11 livros, mas poderia ler mais. Aí pergunta para uma outra pessoa: quantos livros você lê por dia? Eu leio 5 por mês, mas poderia ler mais. Não estou satisfeito. Quantos livros você lê por dia? Eu sou preguiçoso. Eu leio 3 por mês. Eu leio 3 livros por mês. Pessoas comuns, galera comum da rua. Faz uma pesquisa dessa hoje em dia. Você tem que mudar só uma palavrinha. Ano ao invés de mês. Quantos livros você lê por ano? E olha, reza para você conseguir encontrar, você bonzinho, tá? Em 100, 10 que vão dizer para você assim: eu leio pelo menos um bom livro por ano. Você está sendo exagerado. Pesquisa. Audiobook não vale, estou falando de leitura aqui. Se for colocar audiobook, tem gente, inclusive eu, que se for contar audiobook para leitura, meu Deus, né? Estou falando de sentar e ler. Quanto mais o tempo passa, menores serão esses números e maiores esses que eu estou trazendo para você aqui. Tem se confundindo muito produtividade, velocidade com consumo de informação. E a gente sabe que um dos maiores vícios que uma pessoa pode adquirir é o vício no consumo. Só que quando a gente fala em vício de consumo, a gente pensa já naquela pessoa que estoura o cartão de crédito, que vai e compra tudo aquilo que vê, porque aquilo desestressa ela e acaba virando uma bola de neve, né? Uma roda de ratos. Se você quiser, depois eu posso até trazer um café com terapia falando só sobre isso, só sobre consumismo e por que as pessoas elas têm tanta dificuldade em se libertar disso. Agora a questão aqui é a seguinte: quanto mais o tempo passa, se você, dentro da tua casa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido ou com a tua esposa, se eu, aqui na minha casa, se nós como um todo não começarmos a prestar atenção nisso que eu estou dizendo e não começarmos a trazer para a nossa vida estratégias que nos desliguem do digital e nos proporcionem momentos de tédio, e aí a gente pode diminuir isso com leitura, nós em breve veremos a nossa saúde física, mental, social, espiritual, familiar e financeira ir para o ralo, simplesmente porque nós achamos que nós estamos sendo produtivos quando na verdade nós estamos viciados. E é pior do que um vício em droga isso. E aí, continuando aqui, esse segundo estudo, eu trouxe mais 2 aqui. Sobrecarga do, entre aspas, cache de memória do cérebro. Sem o tédio para organizar as informações do dia, o cérebro fica com a, entre aspas, memória RAM cheia. Isso gera o famoso brain fog. Vocês não têm ideia de como eu pego paciente de pessoas que entram em contato comigo, mandam mensagem no privado sentindo isso daqui. Álvaro, parece que eu tenho uma nuvem na minha cabeça. É como se eu não conseguisse me concentrar em nada. É como se tivesse sempre uma fumaça que me impede de enxergar o todo. Brain fog é névoa mental. Aí sabe que a pessoa vira para mim e fala: eu tô com falha de memória.
Mas não pode, Álvaro, porque, poxa, eu tenho só 23 anos, eu tenho só 27 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 32 anos. Brain fog está atingindo crianças de 15, 16, 14, jovens de 18, 20, 19, 22. Dá uma pesquisa aí, dá um Google nesse termo brain fog ou névoa mental e pesquisa como isso daqui está afetando profundamente as pessoas. Minha pergunta, você que me acompanha aqui, você se sente assim? Você está começando a sentir os efeitos de uma falta de memória incomum, que não é pela idade? Está começando a se perceber assim? Ah, Álvaro, eu não tenho nada disso. Cara, mas você não tem o teu quintal de casa? Você não tem uma praça na tua cidade que você possa ir para tomar uma brisa no final do dia? É disso que eu tô falando. São pequenos momentos. Ah, Álvaro, eu não consigo mais sair de casa, já tô idoso, já tô idosa. Cara, mas você não tem um lugarzinho no teu quintal aí, com uma plantinha, que você possa respirar fundo, tomar um pouquinho de sol, sabe? Não precisa ser nada absurdo. É uma questão de saúde mental. Saúde mental se conquista em qualquer lugar que nós estamos. O que não dá para conquistar a saúde mental é ficar, por exemplo, igual eu aqui preso dentro de um apartamento. Aí fica difícil. A gente tem que sair, né? Então, isso é importante. Tá? Eu e a Mari, a gente sai direto. A gente procura ter um tempinho só nosso. Agora, uma coisa que eu particularmente, por exemplo, faz muito tempo que eu não faço e sinto falta é colocar o pé na terra mesmo, ali na areia, na grama. Então, saúde mental a gente consegue conquistar, independente de onde nós estivermos. E tudo começa com esse pequeno detalhezinho. Gente, para raciocinar comigo. O que se vendeu, o que se vende hoje na sociedade? Se vende hoje na sociedade justamente produtividade máxima, extrema, né? Você tem que ser produtivo ao máximo para poder ser alguém na vida. O sentir tédio passou a ser pecado, em outras palavras. Agora, quem é que ganha com isso? São as grandes empresas donas dos famosos arrasta para cima. Só que isso não é natural, tá errado. Isso destrói a gente. É isso que está adoecendo essa galera. E o pior, quando você vai tentar, porque muitas vezes a gente não consegue, quando você vai tentar falar com eles e dizer o perigo que é, como é um vício, e junta-se ao vício o fato de geralmente adolescentes se acharem os donos da verdade, aí a coisa piora. E daí começa a entrar briga, discussão. Tá entendendo? Agora, quantos adolescentes vocês acham que veem um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui, esse bate-papo nosso? Quantos jovens você acha que tem essa paciência, ou que tem essa vontade de querer aprender? Olha só o que a Juliana colocou aqui, que interessante, ó. Acordo com mente cansada, estudo e preciso rever para reter alguma coisa. Até conversando perco a linha de raciocínio se for interrompida. Isso daqui que a Juliana colocou no comentário dela já é o efeito colateral da névoa mental, do brain fog. É poderosamente irreversível, não é algo definitivo, só que exige ação, exige literalmente um detox, vamos dizer assim, tecnológico, para que isso não aconteça. É terrível, gente, a Juliana pode falar com propriedade, é terrível a gente acordar assim, ó, cansada mentalmente. A gente acaba, eu sei porque eu já passei por isso, a gente acorda mal. Isso que ela falou de perder a linha de raciocínio enquanto está conversando, principalmente se for interrompida, tem certos efeitos colaterais que, por exemplo, me afetam até hoje. Se eu estou aqui batendo um papo com você e alguém chega do meu lado aqui, me chama atenção, me interrompe, e eu viro para dar atenção, eu literalmente corto a linha de raciocínio e depois, para eu retomar, lascou-se. Isso acontece, infelizmente, com boa parte de nós, principalmente quando nós entramos num tunelamento de atenção muito forte. Quando eu faço uma live como essa, por exemplo, troco ideia contigo, e fico extremamente concentrado, compenetrado. Eu dificilmente ouço qualquer coisa à minha volta, principalmente quando eu quero dar importância e atenção a um ponto que eu estou trazendo aqui. Se alguém vem e corta a minha linha de raciocínio, eu me perco todinho. Até aí, isso é, entre aspas, relativamente normal. Tem pessoas que não entram num nível de profundidade de concentração tão grande e aí não sofrem tanto. Eu já sofro mais. Agora, junta isso, esse perfil comportamental, como é o meu caso, por exemplo, junte a isso um excesso de informação, como nós estamos conversando aqui, uma sobrecarga sensorial, a falta do tédio, a falta desse lixeiro emocional, desse lixeiro mental para nos ajudar
isso passa a ser cada vez mais impactante na nossa vida. Álvaro, essa névoa mental pode ser confundida por outros problemas mentais? Pode sim, tá? Pode sim. Só que assim, ó, veja só, tipo, pode ser confundida, porém a gente percebe que existem outras coisas que se somam, né? O brain fog especificamente, ele é basicamente isso que acontece, isso que eu falei. A pessoa ela fica com essa névoa mental, diminuir a capacidade de concentração, de foco, a pessoa perde a linha de raciocínio muito facilmente, né? Agora, você quer ver uma condição que pode potencializar isso ou que faz parte dessa condição a pessoa sentir de forma muito constante esse tipo de brain fog? O TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção. Olha o nome, transtorno de déficit de atenção. Então, faz parte do transtorno um pouco desse brain fog, por assim dizer. Então, pessoas que sofrem de TDAH, eles têm essa maior predisposição. Agora tem uma coisa, por exemplo, a minha esposa Mariane, ela sofre de TDAH. Eu também. Só que qual que é a diferença, né? Para quem sofre de TDAH e para quem não sofre. O TDAH, ele consegue entrar em tunelamento, hiperfoco, de uma forma muito rápida, muitas vezes. Principalmente se está estudando alguma coisa que gosta. E aí isso suga a concentração, né? A gente fica hiperfocado naquilo que está estudando, naquilo que está lendo, naquilo que está fazendo. E aquilo que a gente faz no hiperfoco, a gente guarda na memória, enfim, é um processo muito interessante. É uma como eu costumo dizer, entre aspas, brincar, né? É o superpoder do TDAH. Um desses superpoderes é o hiperfoco, que se bem utilizado, você aproveita muito esse tunelamento de atenção. Agora, quando a pessoa sofre de brain fog, isso acontece independente do TDAH estar ou não ali instalado, por assim dizer, naquele indivíduo, naquela pessoa, entendeu? É outra pegada. A pessoa começa a sentir, a pessoa nunca teve isso na vida dela, nunca sofreu desse tipo de névoa mental na vida dela e, de repente, começa a perceber essa mudança. Então essa é a diferença. Tá? Tem outro estudo que fala também e explica o porquê que nós não estamos conseguindo relaxar. Inclusive tem a ver com por que as pessoas sentem dor física quando tentam relaxar. Olha só, intolerância ao repouso. Pesquisas mostram que em cérebros hiperestimulados, que é o caso do que nós estamos falando aqui, o momento do tédio ou do silêncio é lido pela amígdala como uma ameaça. Olha que doideira isso, gente. Ou seja, descansar passa a se tornar ameaçador. Você já pensou? O corpo libera adrenalina quando você tenta deitar e relaxar. Olha que coisa isso. Ou seja, a pessoa se hiperestimula tanto, cria um vício tão grande de dependência em estímulo, que quando ela deita para relaxar, quando ela quer literalmente descansar, a mente dela fala, opa, peraí, ameaça em vista, ameaça à frente. Essa pessoa não pode fazer isso não, ela tem que se manter ativa, ela tem que estar preparada para correr a qualquer momento. E aí acontece isso daqui. A amígdala descarrega, acha que existe uma ameaça iminente, o corpo libera adrenalina, e a adrenalina faz o quê? A pessoa se ativar, a pessoa entrar em movimento, mas naquele momento ela não quer entrar em movimento, naquele momento ela quer descansar. Aí qual que é o efeito colateral disso? Dor física, dor corporal, porque a dor é desconfortável, faz a pessoa levantar. Consegue entender todo o dano que lá no início da live, quando eu comecei a falar sobre a questão da falta de tédio, tá vendo qual é um grande efeito colateral? Quantas pessoas, em especial vocês que são profissionais da mente humana aqui, quantos de vocês já pegaram pacientes que viraram para vocês e disseram assim, ó, eu não consigo deitar para descansar, eu deitar para descansar, o meu corpo começa a doer enormemente. Ou quantos de vocês, de nós, eu me coloco também, quantas vezes eu senti isso, de deitar e o corpo em questão de segundos começar a doer. No passado acontecia muito isso, não só comigo e com Mari. Muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. E agora você começa a entender o porquê que isso acontece. É esse processo. Está entendendo como é importante, fundamental para a nossa sobrevivência? Porque cansaço mata, destrói a fisiologia humana. Você entende por que é tão importante a gente colocar certas coisas que eu tenho procurado trazer aqui em prática na nossa vida, como, por exemplo, higiene, né, mental, desintoxicação tecnológica,
tirar um tempinho para fazer processo de mindfulness, respiração diafragmática. Tem a ver com sobrevivência. O teu corpo pode estar sofrendo dessa questão aqui. Intolerância a repouso. O estudo ainda continua. Como o cérebro está sempre caçando o próximo estímulo, o sistema nervoso simpático, que é o que controla a questão de luta, paralisia ou fuga, fica cronicamente ativado. Isso se traduz em bruxismo de vigília, apertar o dente acordado, a pessoa trava a mandíbula. Quantas vezes eu já não atendi pessoas assim? No final do dia estão com a mandíbula destruída, tudo dolorida aqui, porque qualquer coisinha, a pessoa trava os dentes. Isso traduz em bruxismo de vigília, apertar os dentes acordado, respiração torácica curta e dores cervicais, dor nas costas. O excesso de estímulo sem pausas de tédio dificulta a limpeza de toxinas cerebrais, sistema linfático, aumentando a inflamação sistêmica do porto e produzindo, dentre outras coisas, sinais que podem se traduzir futuramente em doenças como mal de Alzheimer, demência, dentre outras. E aí? Consegue entender a seriedade do que nós estamos trocando de ideia aqui? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Responda para mim aí. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Conseguiu fechar o quadro mental? Conseguiu entender a correlação entre certas coisas? E por que é importante a gente entender isso e começar a mudar a nossa vida? Então, gente, é por esse e outros motivos que não vai dar, a gente já estourou o tempo da live aqui, é que eu gostaria de reincentivar todos vocês que têm me acompanhado a compartilhar esse conteúdo. Primeiro, que me ajuda aqui no canal. Segundo, vai ajudar as pessoas. Não tenho dúvida disso. A área de membros aqui no plano estudante ou superior, você tem acesso já ao Blindagem Narcisista. Ontem nós estávamos finalizando aqui a emissão dos cupons todos para poder deixar liberado para vocês 5 livros, o cupom de 5 e-books que tem lá disponível para você, todos eles falando da parte de nutrição, na verdade sobre o glúten, lactose, sobre o óleo, sobre, enfim, são 5 e-books sobre o sal, são 5 e-books sobre o açúcar, eu acho, são 5 e-books, tá? Da série A Verdade Sobre, que é uma série que eu escrevi e ainda estou escrevendo. Tem muitos que eu não publiquei, não editei ainda, mas já tá prontinho aqui. E além disso, o Terapia em Casa, que é um treinamento que já ajudou muita gente na questão de terapia. É como se tivesse eu como teu terapeuta particular ali, com processos guiados e tudo mais. A gente vai colocar ainda esse mês para vocês também aqui na área de membros do canal, a partir do plano estudante. Tá? Então, aproveite essas ferramentas, é um investimento pequenininho que ajuda muito o canal, vocês não têm ideia como ajuda. E quanto mais o apoio teu em divulgar aqui as informações, mais também dá incentivo para a gente continuar trazendo informação aqui. Afinal de contas, o tempo custa e não custa barato, é um preço que é impagável, né? Tempo é vida e pode ter certeza que eu faço esse bate-papo com muito carinho, tá? Então cuidem-se. Tá certo, gente? Tenham um excelente dia, um forte abraço, cuidem-se mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui. A gente se vê, até mais.